A manhã começou com uma enxurrada de comentários nas redes sociais, após um vídeo inesperado surgir no perfil de Virgínia Fonseca. Visivelmente abalada, a influenciadora apareceu sem maquiagem, com os olhos marejados e a voz embargada. Era o primeiro pronunciamento público desde que os rumores sobre sua separação ganharam força na última semana, e ao contrário do que muitos esperavam, Virgínia não tentou disfarçar a dor. Nas imagens, ela aparece sentada em um canto da casa, com a iluminação natural, entrando por uma janela parcialmente coberta por cortinas brancas. Eu tentei ser forte, tentei esconder de vocês, mas não dá mais, iniciou com pausas longas entre as palavras. O tom sincero e o olhar perdido mostravam o peso emocional daquele momento. Em questão de minutos, o vídeo foi compartilhado por milhares de perfis de fãs e páginas de fofoca, reacendendo o interesse público em torno do término. Segundo pessoas próximas ao casal, a gravação foi feita durante a madrugada, após uma longa conversa entre Virgínia e Zé Felipe. Amigos relataram que ela teria chorado por horas, principalmente ao lembrar das filhas, Maria Alice e Maria Flor. Ela se sente culpada, acha que falhou como mãe e esposa, contou uma fonte próxima à família, pedindo anonimato. O que o público viu naquele vídeo foi o reflexo de dias muito difíceis. O clima entre os dois vinha se desgastando há meses, mas ninguém imaginava que a separação se tornaria tão pública. Ainda mais porque, até pouco tempo atrás, os dois apareciam juntos em eventos e faziam campanhas publicitárias lado a lado, demonstrando sintonia. No entanto, segundo insiders do meio sertanejo, há muito tempo as coisas já não estavam bem, e o afastamento era perceptível até entre os funcionários que conviviam com eles diariamente. Um produtor que trabalhou recentemente com Zé Felipe afirmou que o cantor andava mais calado nos bastidores e evitava falar sobre a esposa. Ele dizia apenas que estavam passando por uma fase complicada, mas nunca entrava em detalhes. Parecia que ele estava tentando manter o foco no trabalho, enquanto ela buscava refúgio na rotina com as meninas e nas gravações para o canal. Enquanto o vídeo se espalhava, os comentários se dividiam entre apoio e críticas. Muitos fãs se solidarizaram, enviando mensagens de carinho, enquanto outros questionaram se o desabafo era autêntico ou mais uma forma de repercussão. Virgínia sabe o poder que tem nas redes e cada palavra dela vira notícia, escreveu uma seguidora em um fórum, mas pela expressão dela, dessa vez parecia real, parecia dor de verdade. Nas horas seguintes, o nome de Virgínia dominou as tendências no Chaz, antigo Twitter. Hashtags como Força Virgínia e Volta com Zé Felipe alcançaram os assuntos mais comentados do país. A assessoria da influenciadora não se pronunciou oficialmente, mas pessoas ligadas à equipe confirmaram que ela decidiu se afastar temporariamente de compromissos profissionais. Fontes próximas relatam que a separação foi marcada por discussões tensas, especialmente sobre a exposição pública do relacionamento. Zé Felipe, segundo dizem, teria se incomodado com o ritmo frenético de postagens e com a maneira como questões íntimas acabavam virando conteúdo. Já a Virgínia se sentia sozinha e sobrecarregada, com a pressão de manter a imagem de casal perfeito, enquanto, em casa, as brigas se tornavam cada vez mais constantes. Eles tentaram manter as aparências, mas a distância emocional era visível, comentou uma amiga do casal. Mesmo nas gravações, dava pra sentir que algo estava fora do lugar. E agora, vendo ela daquele jeito, todo mundo entende o quanto isso estava pesando nela. Na última cena do vídeo, Virgínia olha para a câmera e diz, quase sussurrando, "Eu achei que fosse aguentar, mas foi pior do que eu imaginava." O silêncio que se seguiu pareceu ecoar em cada canto da internet. Era o início de uma nova fase, e para muitos, o ponto mais vulnerável da vida pública da influenciadora. Nas horas que se seguiram à publicação do vídeo, a equipe de Virgínia se mobilizou em silêncio. Segundo uma fonte ligada à agência que cuida de sua imagem, o desabafo não estava programado, não fazia parte de nenhuma estratégia. Ela simplesmente ligou a câmera e falou, foi um impulso, ninguém da equipe sabia que ela ia postar aquilo, revelou um assessor. O vídeo durou pouco mais de 3 minutos, mas teve impacto equivalente a uma entrevista exclusiva. Marcas, parceiros comerciais e até apresentadores de televisão entraram em contato buscando entender o que estava acontecendo. O silêncio de Zé Felipe apenas aumentava as especulações. O cantor, que até então mantinha uma postura reservada, foi visto saindo de Goiânia na manhã seguinte, acompanhado apenas de seu segurança pessoal. Pessoas próximas afirmam que ele viajou para São Paulo, onde ficaria alguns dias na casa do pai, Leonardo. O sertanejo, segundo amigos, tentou conversar com o filho sobre os desdobramentos da separação, pedindo que ele mantivesse calma e discrição. Mas o clima entre pai e filho também não estava dos melhores. Leonardo ficou incomodado com a forma como tudo se tornou público. Ele acha que Zé devia ter resolvido isso longe das câmeras, contou um amigo da família. Enquanto isso, Virgínia permaneceu em casa, sem sair para compromissos. Uma vizinha contou que a influenciadora foi vista caminhando sozinha no jardim, usando roupas simples e um boné.
algo raro para quem sempre se mostrou impecável em aparições públicas. Dava pra ver que ela estava abatida, andava devagar, com um olhar perdido, parecia alguém tentando entender o que aconteceu, relatou. No interior da mansão, o clima era de tensão, a equipe doméstica teria recebido ordens diretas para evitar qualquer comentário, e apenas funcionários de confiança permaneceram no local. As gravações para o canal no YouTube foram suspensas, e as crianças ficaram sob cuidados de uma babá e de uma assistente próxima à família. Segundo uma amiga íntima, o que mais abalou Virginia foi perceber a solidão após a separação. Ela é cercada por pessoas o tempo todo, mas de repente sentiu o vazio. Disse que, à noite, o silêncio da casa parecia ensurdecedor, que não conseguia dormir sem o som do Zé tocando violão na sala. Em grupos de fãs, circulavam prints e áudios supostamente atribuídos à influenciadora, onde ela desabafava com uma amiga dizendo que tudo o que construiu parecia desmoronar. Os prints não foram confirmados, mas a linguagem e o tom eram coerentes com o momento. Um dos trechos mais compartilhados dizia: "A gente constrói uma vida juntos, acha que nada vai mudar, e de repente tudo vira lembrança. É como se o tempo tivesse ido embora com ele." Zé Felipe, por outro lado, manteve-se completamente fora das redes, não publicou stories, não comentou nada, e pela primeira vez em meses não postou nenhuma música. Esse silêncio foi interpretado de formas diferentes pelos fãs. Alguns viram como respeito, outros como frieza. Ele devia ter dito algo, mostrado apoio. Mesmo separados, ela é a mãe das filhas dele, opinou uma seguidora. Na noite seguinte, um repórter flagrou um carro entrando discretamente na mansão de Virginia. Fontes dizem que se tratava de uma amiga próxima, que passou algumas horas com a influenciadora. A visita teria sido marcada por lágrimas e conversas longas. Ela chorava muito, repetia que não imaginava que seria tão difícil, disse que achava que estava preparada, mas que o vazio era muito maior do que o esperado, relatou a fonte. A notícia de que o vídeo não fazia parte de nenhuma ação planejada trouxe apreensão aos patrocinadores. Em menos de 24 horas, a equipe de marketing de Virginia teve que responder dezenas de mensagens de marcas, preocupadas com o impacto da repercussão. Mesmo assim, o público parecia mais interessado no lado humano da história do que nas consequências comerciais. Nas redes, um trecho do vídeo viralizou, acompanhado de legendas feitas por fãs. Ela tentou ser forte, mas o coração não aguentou. A frase virou símbolo do momento e mostrou que por trás do brilho, Virginia enfrentava um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Na manhã seguinte ao vídeo, Zé Felipe finalmente quebrou o silêncio, mas não com palavras. O cantor publicou uma foto antiga das filhas, Maria Alice e Maria Flor, brincando no quintal da fazenda da família. A legenda, curta e melancólica, dizia apenas: "Por elas, sempre." A publicação foi suficiente para incendiar os comentários. Fãs interpretaram de diferentes formas. Uns viram ali uma mensagem de amor paternal, outros um recado velado para Virginia. "Ele está mostrando o que realmente importa pra ele", escreveu uma seguidora. "Parece que o amor virou disputa de narrativa", comentou outro usuário. A ausência de qualquer menção direta a Virginia reforçou a percepção de que o distanciamento entre os dois era definitivo. Pessoas próximas ao cantor contaram que ele vinha dormindo pouco e passando horas no estúdio, compondo músicas que refletiam o momento. Um produtor revelou que algumas letras mencionavam arrependimento e perda. São letras fortes, sentimentais. Ele escreveu uma que diz: "Prometi te proteger, mas fui eu quem te fez chorar." Enquanto isso, Virginia seguia recolhida. De acordo com amigos, ela passou o dia assistindo vídeos antigos, revendo momentos de viagens e risadas com o marido. Ela me disse que doía ver o quanto eles pareciam felizes. Disse que agora tudo parecia distante, como se fosse outra vida, contou uma pessoa próxima. A influenciadora também teria confidenciado a uma amiga que não esperava que Zé reagisse daquela forma. Com frieza e distanciamento, ela achou que ele fosse procurá-la, nem que fosse para conversar, mas ele não disse nada, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Isso a destruiu. Nos bastidores, a família de Zé Felipe evitava comentar publicamente. Mas pessoas ligadas ao círculo íntimo afirmam que Leonardo pediu ao filho para se preservar e não alimentar a exposição. Ele acha que tudo precisa ser resolvido longe das redes. Disse que amor de verdade não se prova em poste, se prova na atitude, contou um amigo do cantor. Mesmo assim, o público continuava dividindo opiniões. Havia quem defendesse Zé, dizendo que ele apenas queria proteger as filhas e preservar sua imagem. Outros, no entanto, apontavam que a falta de empatia estava evidente.
Ela está chorando em vídeo, pedindo força, e ele finge que nada está acontecendo. Isso não é maturidade, é descaso. Escreveu uma fã em um fórum de discussão. Em meio a tudo isso, começaram a circular rumores de que Zé Felipe teria se encontrado discretamente com o pai em São Paulo para discutir o futuro da guarda das meninas. Embora ninguém confirmasse oficialmente, o assunto ganhou força entre os fãs mais atentos, especialmente após o cantor ser fotografado entrando em um escritório de advocacia. Enquanto o público tentava decifrar as entrelinhas, Virgínia se mantinha em silêncio, o que só aumentava o mistério. Algumas pessoas da equipe relataram que ela estaria evitando até o celular, deixando mensagens sem resposta por horas. Ela está emocionalmente esgotada, disse que sente como se não tivesse chão, que tudo o que construiu virou uma espécie de vitrine da própria dor, disse uma fonte. À noite, uma nova movimentação surpreendeu a todos. A influenciadora publicou um story simples, uma foto borrada de um quarto escuro com a legenda "Nada é eterno". O texto gerou milhares de compartilhamentos em poucos minutos. Era a primeira vez que ela voltava a se manifestar após o desabafo inicial, e a escolha das palavras fez o público entender que a separação era de fato real e definitiva. No X, o nome de Virgínia voltou aos assuntos mais comentados. Fãs tentavam interpretar o significado da frase, enquanto outros lamentavam o fim do casal. "Ela ainda o ama, isso está claro", escreveu uma internauta. "Mas às vezes o amor não é suficiente", respondeu outra. Por trás das câmeras, o clima era tenso. As marcas, os contratos e o império de imagem que o casal construiu juntos começavam a ser questionados. Mas naquele momento, nem Virgínia nem Zé pareciam se importar com o impacto comercial. O que estava em jogo agora era o emocional, e nenhum dos dois parecia pronto para lidar com o que viria a seguir. Os dias seguintes à publicação do vídeo transformaram-se em uma sucessão de silêncio, rumores e tentativas frustradas de contato. Virgínia, de acordo com pessoas próximas, oscilava entre momentos de aparente tranquilidade e crises de choro intenso. Ela evitava o espelho, as câmeras e até o próprio celular. Ela dizia que não suportava mais se ver na tela, que cada notificação trazia um peso novo, contou uma amiga de infância. Na casa, o clima era de introspecção, o barulho constante de gravações, risadas e movimento havia sido substituído por um silêncio pesado, quase palpável. As crianças, embora protegidas pela equipe e por familiares, começaram a sentir a ausência do pai. Maria Alice perguntou várias vezes onde o Zé estava, e quando a Virgínia tentou explicar, a menina respondeu que queria que ele voltasse para cantar para ela dormir. Aquilo acabou com ela, revelou a fonte. Enquanto isso, o sertanejo se mantinha focado no trabalho, tentando se refugiar entre ensaios e novas composições. Fontes do meio musical relataram que ele passou a frequentar o estúdio até altas horas, quase sempre sozinho, e que o repertório das novas canções refletia um tom mais melancólico. E ele tá cantando com o coração pesado. Tem uma faixa que ele escreveu recentemente e o refrão diz: "O amor não morre, mas muda de lugar", contou um músico que participou das gravações. A imprensa, por sua vez, não deixava o assunto esfriar. Sites, colunas e programas de TV exploravam cada detalhe possível, desde os horários das publicações até o sumiço de alianças nas fotos mais recentes. Em apenas 3 dias, o nome Virgínia apareceu em mais de 20 matérias diferentes, e a especulação de que ela teria desistido de um grande projeto de publicidade circulava entre veículos especializados. A empresária que cuida das parcerias comerciais da influenciadora confirmou de forma discreta que algumas entregas estavam sendo adiadas. Ela precisa de um tempo, é um momento delicado e a prioridade agora é o bem-estar dela e das filhas, disse em nota. Ainda assim, os bastidores apontavam que a perda emocional começava a refletir em compromissos de alto valor. Entre os fãs, o debate continuava acalorado. Muitos apontavam que Virgínia estava sendo julgada com mais severidade do que o ex-marido. Sempre que um relacionamento acaba, é a mulher que carrega o peso da culpa pública, dizia um comentário em uma publicação viral. Outros pediam respeito e privacidade. Eles deram tanto de si ao público, agora merecem um pouco de paz. Numa tentativa de desviar o foco, a influenciadora publicou uma breve mensagem em suas redes: "Nem tudo o que se vê é o que se sente". A frase, embora curta, teve enorme repercussão e reacendeu as especulações sobre o que de fato teria levado ao fim do casamento. A mensagem foi interpretada por muitos como uma resposta indireta a comentários de fãs que insinuavam que o casal havia se afastado por vaidade e exposição excessiva. De acordo com fontes próximas, o ponto de ruptura entre os dois teria sido uma discussão intensa ocorrida dias antes da separação, envolvendo decisões sobre o futuro da família e o excesso de exposição nas redes.
Zé queria preservar mais a rotina das meninas, enquanto ela acreditava que mostrar a vida real fortalecia a conexão com o público. A conversa acabou virando briga, relatou um funcionário que presenciou parte do desentendimento. Após o episódio, os dois teriam passado dias sem se falar dentro da mesma casa, comunicando-se apenas por mensagens sobre as filhas. O clima era insustentável. E o pior é que ainda havia amor. O problema nunca foi falta de sentimento, e sim o orgulho, o desgaste, as pressões externas, afirmou uma amiga próxima. No entanto, o desabafo de Virgínia parecia ter sido um divisor de águas. A partir dele, o casal deixou de tentar esconder a dor e passou a enfrentar o olhar público de frente, cada um à sua maneira. E ela expôs o coração, ele, o silêncio. São formas diferentes de lidar com o mesmo luto, observou um jornalista especializado em celebridades. Durante uma das noites mais difíceis, segundo fontes, Virgínia teria confidenciado a uma amiga: "Eu daria tudo pra ele me ligar e dizer que ainda acredita na gente, mas o silêncio dele dói mais do que qualquer palavra." Era uma frase simples, mas que resumia o peso daquele momento. Entre o amor e o orgulho, o que restava era o vazio e a dúvida se ainda havia caminho de volta. O impacto da separação de Virgínia e Zé Felipe ultrapassou o campo emocional. Em poucos dias, o rompimento começou a afetar um império de negócios que até então parecia inabalável. Marcas parceiras, linhas de cosméticos, campanhas e colaborações estavam atreladas à imagem do casal, um símbolo de sucesso familiar e empresarial. Agora, tudo precisava ser reavaliado. Segundo pessoas ligadas à empresa de Virgínia, os executivos se reuniram em caráter de urgência para discutir as possíveis repercussões. A imagem dela sempre foi sinônimo de estabilidade, de uma vida perfeita. Agora precisamos reposicionar essa narrativa, contou uma fonte da equipe de marketing. A prioridade, segundo ela, era mostrar que Virgínia continuava forte, mesmo em meio à dor, mas nos bastidores a realidade era outra. A influenciadora ainda enfrentava dias difíceis, alternando entre longos silêncios e momentos de desabafo com pessoas de confiança. Ela chora muito, principalmente quando vê as meninas perguntando do pai, revelou uma funcionária. Diz que nunca pensou que o amor e o trabalho pudessem se misturar tanto. E agora sente como se tudo desmoronasse ao mesmo tempo. Zé Felipe, por sua vez, parecia reagir de forma mais prática. Amigos próximos afirmam que ele está decidido a seguir em frente com a carreira musical, mantendo-se distante das redes e da exposição que tanto o incomodava. Ele quer focar na música, em mostrar que pode se reinventar sozinho, mas por dentro está destruído. O Zé sente falta dela, mas não quer admitir, confidenciou um colega do meio sertanejo. Entre o público, as teorias se multiplicavam. Alguns acreditavam que a separação poderia ser temporária, um afastamento estratégico. Outros, porém, enxergavam sinais claros de que a relação havia chegado ao fim. "Ela perdeu o brilho no olhar", escreveu uma seguidora em uma publicação. "Dá pra ver que é amor de verdade, mas machucado demais pra continuar." A imprensa, sedenta por novos capítulos, começou a caçar qualquer indício de reconciliação. Um simples curtir de Zé em uma foto antiga de Virgínia bastou para gerar manchetes. Reaproximação à vista virou a pergunta do momento, mas a influenciadora não reagiu. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas o mesmo silêncio que já se tornara habitual. De acordo com uma amiga próxima, esse silêncio era uma escolha dolorosa. Ela disse que precisa se reconstruir primeiro, que falar agora seria agir no impulso, mas também confessou que sente falta até das brigas, porque no fundo era o que os mantinha conectados. Enquanto isso, os fãs mais atentos começaram a notar mudanças sutis. Virgínia, antes presente em cada detalhe da rotina das filhas, passou a aparecer menos. As postagens eram curtas, sempre com legendas vagas, como se palavras demais pudessem revelar o que ela tentava esconder. Em uma delas, ela escreveu apenas: "Tentando respirar." Nos bastidores, amigos relatam que a influenciadora chegou a cogitar uma pausa mais longa nas redes, mas a pressão comercial e o compromisso com marcas impediram um afastamento total. Ela está cansada, mas não pode parar. É como se tivesse que continuar sorrindo enquanto tudo dentro dela desaba, disse uma pessoa de sua equipe. Já Zé Felipe teria passado a última semana isolado em um sítio da família, em Goiás, com o apoio do pai. Leonardo, embora discreto, tentou convencê-lo a não fechar completamente as portas para a reconciliação. "O amor de vocês é forte. O tempo às vezes separa, para depois unir melhor", teria dito o cantor ao filho, segundo um amigo da família. Apesar de tudo, há quem diga que o contato entre os dois ainda não foi completamente cortado. Uma funcionária da casa de Virgínia afirmou ter visto o nome de Zé aparecer em uma chamada perdida poucos dias atrás. Ela olhou o celular por alguns segundos e depois começou a chorar. Não atendeu, disse que ainda não estava pronta para ouvir a voz dele.
O público, sem saber desses bastidores, seguia alimentando a esperança de um reencontro. Hashtags como Volta Virginia e Zé continuavam dominando as redes, e fãs organizavam até correntes virtuais, pedindo que o casal se reconciliasse. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, Virginia parecia determinada a colocar os sentimentos em ordem, ainda que isso significasse encarar a dor de frente. Ela disse que precisa se lembrar de quem era antes de ser metade de um casal, contou uma amiga. E que talvez esse seja o maior desafio da vida dela. O que ninguém sabia era que o próximo passo de Virginia seria o mais inesperado de todos, algo que mudaria novamente o rumo da história e mostraria que, mesmo ferida, ela ainda tinha voz e coragem para surpreender o país inteiro. A noite caiu silenciosa sobre Goiânia quando Virginia decidiu fazer o que muitos achavam impossível, falar novamente. Dessa vez não havia roteiro, maquiagem, nem iluminação profissional. Apenas a câmera de um celular e uma mulher tentando se recompor diante de milhões de espectadores. O vídeo, publicado de forma inesperada, começava com ela respirando fundo, os olhos vermelhos, mas com uma expressão mais serena. Eu precisei me afastar para entender muita coisa, para entender o que é amor, o que é orgulho e o que é medo. Começou com a voz trêmula, mas firme. A separação foi pior do que eu imaginava. Achei que era só distância, mas foi um espelho. Eu me vi sem ele e não gostei do que vi. A sinceridade com que Virginia falava tocou profundamente os fãs. Cada palavra carregava o peso de quem viveu intensamente sob o olhar do público e agora se via despida da própria imagem. Ela falava sobre noites sem sono, sobre sentir falta do riso de Zé ecoando pela casa, e sobre as filhas, que ainda chamavam pelo pai antes de dormir. Eu me culpei muito, me culpei por não ter tentado mais, por não ter ouvido mais, mas a verdade é que ninguém ensina a gente a equilibrar amor, trabalho e exposição. Em um trecho do vídeo, Virginia admitiu que ainda existia amor, mas que o tempo e as circunstâncias transformaram tudo em algo mais difícil de lidar. Amar é fácil quando tudo tá bem, difícil é continuar amando quando o mundo inteiro tá te assistindo cair, disse, olhando diretamente para a câmera. As redes explodiram novamente. Em poucos minutos, milhares de comentários tomaram conta das postagens, e até celebridades enviaram mensagens de apoio. Alguns artistas, que costumam evitar se envolver em assuntos pessoais de colegas, publicaram frases de solidariedade. Força, Virginia, recomeçar também é amor, escreveu uma influenciadora amiga do casal. Do outro lado, Zé Felipe permaneceu em silêncio, mas segundo fontes próximas, ele assistiu ao vídeo ainda na madrugada. Ele chorou vendo, disse que sentiu o mesmo, mas que ainda não sabe como se aproximar sem parecer fraco. O orgulho ainda fala alto, revelou um amigo. Nos bastidores, pessoas próximas a ambos afirmam que o casal trocou algumas mensagens discretas nos dias seguintes, tratando apenas de assuntos das filhas. No entanto, o tom das conversas era diferente, mais leve, menos frio. Eles não voltaram a ser o que eram, mas começaram a se entender. É como se estivessem reaprendendo a conversar, disse uma fonte próxima à família. Enquanto o público debatia se havia chance de reconciliação, Virginia fez algo que surpreendeu a todos. Apareceu, ao vivo, em um evento beneficente que ela mesma havia ajudado a organizar antes da separação. De vestido simples e olhar emocionado, agradeceu o carinho do público e deixou uma frase que ecoou por todo o país. Eu descobri que a gente pode perder tudo, o amor, a força, o chão, mas se não perder a fé, ainda dá pra recomeçar. A plateia se levantou, aplaudindo de pé. Aquela não era a Virginia empresária, nem a influenciadora de milhões. Era uma mulher ferida, mas viva, tentando se reconstruir diante de todos. Poucos dias depois, o silêncio entre ela e Zé Felipe se manteve, mas em uma entrevista breve a um jornalista, o cantor foi questionado se ainda amava Virginia. Ele respirou fundo e respondeu apenas: "Tem coisa que nem o tempo apaga, só a gente sabe o que viveu." A resposta reacendeu as esperanças dos fãs, mas Virginia preferiu não comentar. Em vez disso, publicou uma última frase em suas redes, acompanhada de uma foto simples: o nascer do sol refletido na janela de casa. Não é o fim, é só o começo de outra forma de amar. E assim, entre lágrimas, orgulho e coragem, ela encerrou um dos capítulos mais dolorosos da própria história, transformando dor em força, silêncio em voz e fim em recomeço. Porque no fundo, mesmo chorando muito, Virginia sabia que a vida continua e que o amor, de um jeito ou de outro, sempre encontra caminho para voltar.